Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso, né? Mais uma reunião proibida nossa aqui. E na reunião dessa semana, né, a gente vai tratar de um assunto que meio que segue o que a gente vinha falando na semana passada, quando a gente falou sobre quem não assistiu, assista, né? Por mais que a gente pode assistir de maneira separada, mas tem uma relação legal com o encontro passado, quando a gente falou sobre ser profissional, pensando no professor, né? Ou seja, o professor tem que ser profissional. Mas agora, avançando um pouco essa conversa, a gente percebe que a gente vive um grande paradoxo, nós, professores, que estamos na sala de aula. E aí vocês vão concordar comigo no que eu vou dizer. Que paradoxo é esse? O paradoxo da teoria com a prática. Quando a gente pega todos esses autores, né, todos esses pedagogos ali, falando que tem que fazer assim, que tem que fazer assado, porque é assim que funciona, porque a educação, porque o aprendizado, porque o aluno, 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 porque o aluno. A impressão que nós temos, e às vezes nem a impressão é a realidade mesmo, é de que esse cara, essa mulher, nunca entrou numa sala de aula. Quantas vezes eu participei de algumas reuniões que eu fiquei olhando assim e falava assim, tá, mas que sala é essa que ele está imaginando que pode acontecer isso que ele está propondo? Então esse é um paradoxo que infelizmente a gente acaba vivendo. A teoria da prática. E quando eu falo prática, não estou colocando o professor agora aqui, tá? Quando eu falo prática, eu estou colocando a nossa primeira leitura do aluno. Por quê? Porque existe de um lado uma teoria, né, um movimento que busca então proteger os jovens da frustração, proteger os jovens da maldade, né, de se frustrar, de errar, de sofrer, vamos colocar esse termo, né, de ouvir um não. E aí, consequentemente, a gente acaba exigindo pouco deles. Lembra-se que teve uma época até que saiu por aí que corrigir de caneta vermelha frustrava o aluno, era opressor, não sei o quê. Então, pega essa corrente. E aí, do outro lado, o que que você tem? Você tem também um discurso de que, olha, os alunos têm que ser capacitados, que os alunos têm que competir com os outros países, que os alunos têm que sair vitoriosos. Então a gente treina esse aluno para não ser frustrado, a gente treina esse aluno para não competir, ao mesmo tempo que a gente coloca ele para fazer provas internacionais, ao mesmo tempo que a gente quer que ele compita no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que a gente quer que ele seja vitorioso na vida. Só que durante todo o período dele que ele teve na escola, a última coisa que ele teve foi embate, foi qualificação, foi ranking, foi você sim, ele não. Nunca teve isso. E aí, quando esse aluno é jogado na realidade do mercado de trabalho, ele se frustra, ele chora, ele sofre. Por quê? Porque ele não amadureceu. E a gente está defendendo aqui brilhantemente a ideia de que ser educado, ou seja, a educação tem a função de amadurecer, tornar aquela pessoa madura. E a impressão que dá é que quando ele termina o ensino médio, 90% dos que saem não sabem nem limpar a bunda. Né? 90% dos alunos que saem não tem nada de maduro. E aí uma parcela dessa culpa também é nossa. Nossa, professor, nós enquanto sistema, nós enquanto Secretaria de Educação, nós enquanto métodos de aprendizagem. Hum? A gente pega lá um aluno no ensino médio, terceiro ano do ensino médio, vai fazer uma provinha só no mês e depois chega no final do ano e tem que fazer 10 vestibulares. Tem coisa errada aí. Você não treinou esse cara para isso. Então, esse é um paradoxo. Primeiro, a gente não quer frustrar esse aluno, que é um problema, mas a gente tem que frustrar. Tá? Nós temos que frustrar os nossos alunos.
Nós temos que mostrar a realidade da vida para eles. Eles têm que aprender que tem vezes que eles não serão o centro da atenção. Eles têm que aprender que às vezes vão dizer não para eles. Eles têm que aprender que às vezes eles não sabem. Eles têm que aprender que às vezes eles não são a última bolacha do pacote. Eles nem no pacote estão. Isso é frustrar. E frustrar positivamente, claro. Isso, entendo, vocês entendo, espero que vocês estejam entendendo isso. Tipo, não é não. Né? Esse é um paradoxo. Existe um segundo paradoxo que a gente também coloca, né, no encontro nosso de hoje, que é o seguinte: a gente quer que esses alunos aprendam com solidez, com profundidade as matérias, não é isso? Que ele saiba matemática, que ele saiba história, que ele saiba geografia, que ele saiba português, que ele saiba conjugar verbo, que ele saiba tabuada, biologia, química. A gente espera, a gente só espera também, né? Porque na realidade, acho que a história da educação inteira foi só um ato de esperar, porque na realidade mesmo a gente não encontrou isso de modo perfeito. Então a gente espera esse aluno profundo, com conhecimento sólido. Só que ao mesmo tempo em que a gente quer esse conhecimento sólido, a gente acaba dando muita atenção para temas transversais, para assuntos transversais à matéria. Você pega, por exemplo, você quer que o aluno saiba muito sobre química. Aí você fica 4 aulas contando a história do Einstein. É bacana a história do Einstein? É incrível a história do Einstein. Mas saber a história do Einstein não vai fazer ele resolver o problema químico, a equação química. O professor fica 6 aulas passando aquele filme maravilhoso, que eu nem sei o nome, Oppenheimer, né, sobre a bomba atômica lá dos Estados Unidos. É incrível, muito bom aquele filme, tá? Vale muito a pena assistir. E aí, ao mesmo tempo em que a gente quer isso, né, a gente negligencia. Né? A gente negligencia o processo. Porque é mais fácil? Sei. Mas esse é um paradoxo que a gente encontra também na nossa vida diária de professor. Um terceiro que eu coloco aqui é o seguinte: a gente quer que esses professores tenham uma relação sadia, né? Um ambiente escolar bom para com seus alunos. Ao mesmo tempo, a gente quer que esses professores deem aula, cobrem, né? Instrua, dê conteúdo. Então a gente quer que o professor seja amigão do aluno, bata papo, converse sobre a vida e tudo mais. A gente sabe que tem esse discurso por aí, e ao mesmo tempo a gente fala, não, mas professor, você tem que dar conta, você tem que dar matéria, tem que saber verbo, tem que saber tabuada, tem que saber exercício, tem que saber equação de primeiro grau, tem que saber história, tem que saber geografia. Complicado. Você concorda que é complicado? É um paradoxo. Um outro paradoxo que eu coloco aqui pra gente no encontro, pra gente refletir, que a gente quer que o professor trate todos igualmente, né? Ou seja, a gente não pode discriminar ninguém, que a gente tem que tratar todos igualmente, ao mesmo tempo em que a gente pede para esse professor ter uma educação seletiva, onde a gente vai responder cada uma das necessidades de cada aluno. Quantas vezes eu escutei na minha vida assim? Escutei assim, ó. Por que esse aluno não aprendeu? Ah, você não deu atenção para ele. Você tem que fazer uma atividade diversificada para ele. Que o jeito que 10 aprendem não é o jeito que ele deve aprender. Então, professor, você tem que fazer uma atividade diversificada para ele. Só que também tem na sala um outro aluno que também não aprende como aqueles 10 e também não aprende como aquele outro. Então, você também tem que fazer uma atividade diferente para esse. Você tem que saber como acessar ele. Então, daqui a pouco eu vou ter que dar aula individual para cada um. Hã? Então, trate todos iguais. Mas, professor, trate cada um individualmente. Possível. A gente sabe. Quando a gente dá atenção para um na sala de aula, 20 pega fogo. E também se a gente dá atenção para 20, aquele outro fica de escanteio. E nunca é um, né? São vários. E aí começa um outro problema, que é esse paradoxo que a gente está falando.
E um outro paradoxo que a gente encontra aqui, é o quinto paradoxo, é que a gente exige dos professores, a gente espera que os professores mantenham a ordem em sala de aula. Ao mesmo tempo, a gente não concede autoridade para que eles possam mandar na sala de aula. E aí eu vou contar um caso para vocês que já deve ter acontecido com algum colega, algum amigo de vocês aí de profissão. Um professor X, que eu não vou citar nomes, óbvio, deu o sinal do intervalo, acho que nem deu sinal, mas assim, acabou o sinal, acabou o intervalo. Os alunos da primeira série do ensino médio voltaram para a sala de aula e três, que são maravilhosos, super estudiosos, inteligentes, né, presta atenção, não dorme na sala, não atrapalha, né? Contrário disso tudo, né? Os três piores alunos que se tem em educação, em respeito, em tudo, péssimos, péssimos. Esses três alunos, péssimos. Esse Clipes fez mais para o mundo do que esses três, infelizmente. Então eles chegaram atrasados. E assim, não está atrasado um minuto. Atrasado, tá lá. Eu acho que era 15 minutos que estava atrasado, não lembro muito quantos minutos, mas estava bem atrasado, bem atrasado. E eles entraram na sala de aula. E o professor mandou-os para fora. Não deu 5 minutos, a coordenação fez o quê? Mandou eles para dentro. O que você fez aí, meu filho? Você tirou a autoridade do professor. Esse foi um caso, teve um outro caso com esse mesmo professor. Esses três alunos estavam atrapalhando a aula, sei lá, estavam jogando, estavam mexendo no celular. Qual que foi a história? Eu acho que eles estavam jogando e um deles vibrou nesse jogo dos três pelo celular. O professor mandou eles para fora, deu um esporro neles, assim, e mandou eles para fora. Você acredita que 5 minutos depois a diretora chegou com os outros três e, olha o absurdo, na frente dos alunos, deu uma comidinha de toco nesse professor e ainda o professor saiu como errado na história e ainda teve que pedir desculpa para esses alunos. Gente, acabou. Acabou. Se eu sou esse professor, primeira coisa que eu falo assim, eu não vou dar mais aula nessa sala. Mas na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Se a senhora está dizendo que eu estou errado no que eu estou fazendo, eu não dou mais aula nessa sala. E saio. Por quê? Porque acabou a autoridade. Né? Jogou, assim, cagou na cara do professor com isso. Então a gente pede, por um lado, que os professores tenham ordem, que os professores sejam o centro da sala, né? Sejam a autoridade da sala. E quando eles são autoritários, né? No sentido assim, não negativo, mas de pulso firme, senta no lugar, né? Fique quieto, vai, sai da sala, né? Está suspenso. Vem a equipe da coordenação e bota ele para dentro e passa a mão na cabeça. Quantas vezes já escutei, né? Um tempo atrás, eu mandava. Olha, é muito difícil mandar aluno para fora de sala, tá? Nossa, muito difícil, que eu já resolvo ali. É na faca, assim, na hora. Mas quando acontecia, isso aconteceu algumas vezes, eu cheguei a mandar um aluno para fora, falava, vai lá conversar, não sei o que, não dá mais, sai, sai, vai. Ele voltou, Matheus, suave, de boa bater um papo. Então vejam, é isso. Ou a gente fala a mesma língua, ou a nossa autoridade vai ser cada vez mais quebrada, vai ser cada vez mais, como que eu vou dizer? Rasgada na nossa cara. Por quê? Porque os nossos alunos são imaturos. E nós, enquanto professores, nós, enquanto equipe gestora, temos que ser os maduros da história. E é essa a realidade. O problema é que a educação, de uma maneira geral, está construindo alunos imaturos, alunos que não se frustram, alunos que não sabem o que é não, alunos que só querem a parte do prazer, alunos que querem que a aula seja tudo menos uma aula, que ela seja divertida, gostosa, prazerosa, alegre, musical, cinematográfica, digital, gamificada. A gente quer tudo isso. E tudo isso é legal? É legal, é bacana, dá para fazer. Só que é a história do bolo. Ou eu dou primeiro a massa boa, o recheio bom, ou vai ser só glacê. E glacê é nojento, né? É ruim, amarga a boca, né? É ruim. É essa a história. Sabe por quê? Porque os nossos alunos não estão prontos para a aprendizagem. Eles não aprenderam a amar aquilo, a ver importância naquilo.
E muitas vezes nós também não vemos importância daquilo. Muitas vezes nós não amamos aquilo. Muitas vezes nós não damos respeito naquilo. Eu sou um professor e estou dando aula de física. E o aluno na primeira carteira está jogando no celular, assim, ó, na minha frente, e eu explicando sobre ótica. Quem está sendo desrespeitado? O professor, você concorda? Esse aluno não está respeitando o professor que está trabalhando e que está dando sua aula. Só que a gente não pode fazer uma reflexão, e eu sou muito tranquilo para fazê-la e aberto a críticas. Será que esse professor também não está sendo desrespeitoso com a sua própria disciplina, deixando esse aluno cagar e andar para aquilo que ele está falando? Né? Então, que a gente tente viver nesses paradoxos, né? Que a gente tente viver nessa bagunça, vamos dizer assim, sendo o mais profissional possível, né? Sendo o mais maduro possível, sendo realmente aquele que ama o que faz, que ama a sua matéria, que está lá para ensinar e que vai, dentro da sua medida, vamos dizer assim, ensinar alguma coisa. Certinho? Pessoal, muito obrigado. Né, o que eu falei está falado aí. Se não gostou, comenta aí, fala por que não gostou, sei lá. Mas é isso, a gente está querendo olhar a realidade. Então, se você não nos segue, siga-nos, curta, ative as notificações, mande esse vídeo lá naquele grupo da escola que você tem para outros professores, que às vezes não serve para você, né? Mas serve para algum professor que você quer que seja melhor. Então, manda lá no grupo que a, como que é? A bomba explode em alguém, né? Alguém pega um pouco dessa bomba aí, tá bom? Um abraço, obrigado, agradeço a tudo e a todos. Até a próxima, Deus abençoe. Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro, né? Nossa reunião proibida, vamos dizer assim, né? O nosso encontro proibido de professores, aquilo que a gente não pode falar dentro da escola, naquilo que a gente chama de seja o pior professor do mundo, e a gente já sabe que é ser o pior professor do mundo, não é verdade? Então, assim, para quem não segue, siga, acompanhe, ative as notificações, curta o vídeo, tem muita coisa boa vindo por aí e a gente não tem frescura, né? A gente está olhando para a realidade da escola de uma maneira muito real, muito realista, sem ficar passando a mãozinha, olhando realmente o que funciona. Eu quero começar o nosso encontro de hoje, se vocês me permitem, lendo um texto que eu não lembro da onde eu peguei. Eu acho que foi de um livro da. Não vou lembrar. Mas é como que a educação, ou como que uma sala de aula pode ser vista na perspectiva do cinema. E aí o texto diz assim, ó. Alguns espectadores querem entrar na sala com comida e bebida. Outros exigem entrar ainda que a sessão já tenha começado. E alguns comentam em voz alta o que acontece na cena. Tudo isso tem consequências nefastas, já que uma das funções do teatro e do cinema é proporcionar uma experiência estética que requer concentração e silêncio. A conduta de um espectador não concerne apenas a ele mesmo, mas também aos outros espectadores. A falta de medidas energéticas na escola para fazer com que se respeite as regras já está causando danos em outros âmbitos. No futuro, só funcionarão os concertos de rock ou de música eletrônica, tão ruidosos que abafam qualquer outro ruído. É ou não é uma análise, infelizmente, de uma sala de aula? Quantas vezes a gente briga que não pode comer dentro da sala de aula? Né? Mascar chiclete, sei lá. Eu tive uma época que a gente teve que racionar a merenda
Porque os alunos levavam a banana para dentro da sala de aula, comiam lá e jogavam a casca ali. À noite fechava-se a escola, no outro dia cedo abria, me diz quem conseguia ficar dentro daquela sala. É o cinema aí, ó. Outros exigem entrar depois que a aula já tenha começado, não é? Começou essa aula, licença, professor, posso entrar? Licença, professor, posso entrar? E um terceiro movimento que a gente encontra no cinema e que infelizmente a gente também encontra na sala de aula, que é a voz alta dos outros, que querem comentar qualquer coisa, querem falar qualquer coisa, em vez de serem espectadores. E aqui eu quero fazer um gancho, né, um gancho, para a gente entender o seguinte, olha lá. Há uma grande diferença entre um aluno que é participativo de um aluno que não cala a boca. São coisas diferentes. Um aluno participativo é aquele que fala na hora em que deve falar, né? Na hora que é perguntado. É aquele que faz uma pergunta que faça um sentido, ou seja, ele espera toda, vamos dizer assim, toda a cena do professor, ele espera todo o raciocínio do professor terminar para, diante daquele raciocínio, que talvez ele não tenha compreendido direito, ele fazer uma pergunta assertiva, ou seja, naquela parte que ele não compreendeu. Isso é um aluno participativo. Do contrário, só tem um aluno que fala muito. E às vezes fala coisa que não tem nada a ver com a aula, fala com os outros, fala com o coleguinha do lado, fala com todo mundo. Menos conversa com o próprio conteúdo da disciplina que você tá lecionando. E infelizmente a gente muitas vezes já começa a ver isso em reflexo no cinema, no teatro. Vou contar uma história rápida aqui para vocês, mas eu cheguei a ver no cinema, olha a loucura. Eu já cheguei a ver no cinema um moleque lá, um jovem, sei lá quantos anos, sei lá, 16, 15 anos, com um fone de ouvido. Tem noção disso? O nego foi, pagou a entrada, entrou no cinema e estava com fone de ouvido. Qual o sentido? E aí, olha que impressionante. Na sala de aula, quantas vezes você tem que brigar para aquele aluno tirar o fone de ouvido? E aí, eu já tive essa experiência, hoje eu não tenho mais, né? Hoje eles já aprenderam que não é para ficar com fone de ouvido. Mas no começo a gente tem que bater muito nessa tecla e tem que ter paciência para sempre bater. E se a gente deixar, a gente não pega mais ou ao longo do ano. E quando eu batia nessa tecla, ô campeão, tira o fone de ouvido, cara, não é hora, tal. Sabe qual a maior resposta que eu escutava? Tá desligado, eu não tô ouvindo nada, não funciona. Então qual o sentido você tá com fone de ouvido? É uma sociedade doente, você concorda? Uma pessoa coloca um fone de ouvido quebrado na orelha, qual o sentido? E essa história do cinema, então, a gente encontra hoje na sala de aula, que deveria ser um lugar do silêncio e da atenção, da concentração, e se tornou lugar da bagunça, o lugar da folia, o lugar da gritaria. E a nossa função enquanto professor é trazer a concentração. E isso, meus caros, é talvez a grande dificuldade, não só na educação, eu acho. A grande educação que você pode dar no mundo hoje é dar atenção às pessoas. A maior riqueza, né, a maior tesouro, a maior joia, a coisa mais rara que você tem hoje no mundo é a sua atenção e a atenção das pessoas. Por isso que eu me felicito quando um vê o vídeo, por isso que eu me felicito quando alguém responde um vídeo, quando alguém diz alguma coisa. Porque alguém pegou a sua riqueza de atenção e colocou na gente. Porque a gente hoje tem atenção em tudo, né? É atenção no celular, atenção na rua, atenção na televisão, no fone de ouvido com a música. Então a gente mexe no celular, escuta a música, vê a televisão. A gente não dá atenção para nada, porque a gente não para nada, não é? E nós, enquanto professores, somos inseridos nesse turbilhão do sem atenção e temos que chamar atenção para geometria, para a história do segundo reinado,
para a fauna e flora do Brasil, para mitose e meiose, e assim para Machado de Assis, para verbo transitivo direto, verbo intransitivo, e é um trabalho santificante, no sentido assim, os santos que realizam esse trabalho. É um trabalho cotidiano, diário, de longo esforço. Então a educação, ela parece muito com o cinema. E a plateia que hoje está na nossa frente é essa plateia que também está no cinema. Que fala durante o filme, que mexe no celular, que briga, que sai toda hora, que vai no banheiro toda hora, que come, que não tem atenção. Você lá na frente, tendo que dar seu espetáculo, você lá na frente, tendo que dar o seu show. Aí é interessante perceber que no texto ela fala assim, ó, a educação sem exigências não dá aos alunos o que eles precisam de maneira urgente. É curioso que a nova pedagogia se interessa tanto pelo aluno, mas nem tanto pelo aprendizado que ele necessita, e a gente vê isso claramente. Há um interesse monumental, não porque o aluno é isso, porque o aluno é aquilo, porque a aula tem que ser gostosa, porque a aula tem que ser voltada para o aluno, porque o aluno tem que querer, e não sei o quê, porque o aluno, aluno. E beleza, o grande agente, né, a nossa matéria, o nosso produto ali, o nosso cliente é o aluno. Não há dúvida quanto a isso. Só que você é o agente que vai transformar esse aluno e ele tem que querer. E aí não é uma via de mão dupla, é um querer de um, o trabalho do outro. Só que o problema é que essa nova pedagogia que está por aí, que a gente fica escutando às vezes em reuniões de professores, que a gente sabe que não funciona, só para deixar claro, é uma pedagogia que não exige nada dos alunos, hum? Que não os obriga a ter atenção, como se ele fosse aprender matemática, como se ele fosse aprender história de uma maneira por osmose, olhando a lousa, jogando, batendo um papo, riscando o chão lá, fazer o ângulo reto. Isso faz parte? Faz parte, mas isso é o creme, isso é o glacê. O bolo, a massa do bolo mesmo, é o cara saber fazer uma tabuada, é o cara saber fazer uma raiz quadrada, é o cara tirar um MMC, é o cara entender o que é uma reta, o que é uma paralela, o que é um arco e assim por diante, o que é um quadrado, o que é um retângulo, o que é um círculo, sei lá o quê. E para isso não tem outro caminho senão a concentração, a atenção, a repetição, a exigência. E se nós estamos pedindo isso para os alunos, e é isso que a gente quer, não é? Alunos atenciosos, alunos que sejam exigentes, nós também, enquanto professores, também temos que ser exigentes com nós. E olha, modéstia à parte, o raça, eu estou me colocando nela, claro, sempre lembre, eu estou falando tudo isso, mas eu sou o primeiro a escutar. Mas o raça complicada, no sentido de que tudo que fala dói, tudo que fala machuca, tudo que fala é um sofrimento, porque ele está salvando o mundo, então ele é intacto, né? Ele é imaculado, ele é perfeito. Ele esquece que ele é um profissional, né? Ele esquece, às vezes, que ele tem metas para cumprir, ele esquece, às vezes, que ele tem uma responsabilidade de trabalho, uma imagem de trabalhador, não é? O que a gente tem aí de professor imaturo, professor que, bom, um dia a gente vai estudar sobre isso ainda, mas professor de quarta camada não está escrito. Professor mimizento, professor imaturo. E o que é imaturidade aqui para mim? Eu vou definir para vocês. É uma aula que eu vou dar lá para frente, mas fala um pouquinho agora, não tem problema. A imaturidade é você chamar um professor para conversar e dizer que está errado, e ele não aceitar isso, porque ele é muito bom, onde já se viu, ele está fazendo o melhor, ele está dando a melhor aula, ele está fazendo do melhor jeito. Só que ele sabe que ele não está fazendo o melhor jeito. Ele sabe que está horrível. Ele sabe que ninguém está prestando atenção. E ele é intocável. Então, se a gente quer alunos responsáveis, nós também temos que, enquanto professores, ser professores responsáveis. O que é ser um professor responsável?
Ser um professor responsável, meus colegas, é ser um professor que entende que ele é um profissional, nem mais, nem menos que os outros. Ele é um profissional. E por que que eu gosto de bater nessa tecla? Porque a gente começa a desmistificar e a tirar uma suposta capa de super-herói. Ó, eu tenho que entrar lá, eu tenho que dar minha aula da melhor maneira possível, porque eu sou um profissional, ter uma relação profissional com esse meu aluno e ir embora. É isso. Se eu fizer esse básico, aí sim eu posso enfeitar com o glacê, com a uva, com a passa, fazer lá um desenho, colocar um passarinho em cima. Aí o meu bolo, filho, vai ser do jeito que eu quiser. Mas para que isso aconteça, primeiro eu tenho que ter essa massa bem feita, bem estruturada. Senão vai ser só glacê, que nem bolo de paróquia. Você já ganhou um bolo naquelas roletas de paróquia? Com todo respeito, né? Mas assim, é uma massinha assim e 4 dedos daquele creme de gordura. Ser professor é estar mais preocupado com o recheio do que com a superfície. Porque o recheio é o que vai ficar. E isso me coloca no quê, então? Isso me coloca na condição de que eu sou um professor e, sendo um professor, eu tenho que ser profissional. E todas as profissões, seja o médico, o arquiteto, o engenheiro, o terapeuta, o psicólogo, o enfermeiro e assim por diante, inclusive o de professor, todas elas, essas profissões, elas se baseiam em formação longa, completa e constante, que vai incluir o conhecimento especializado. E o que é o conhecimento especializado? Conhecer as teorias, conhecer as terminologias, conhecer as práticas. Tudo isso, todas as profissões devem ter. E aí você chega lá no professor, aí você chama o professor para conversar de geografia. Ele não sabe nada, nada. Por quê? Porque primeiro porque ele é vazio. Você concorda? Você nunca vê ele com um livro, você nunca vê ele lendo, você nunca vê ele falando de um filme bom. Só fala, só fala do que é mais baixo, porque ele se compara ao aluno, né? Ele se torna quase mais infantil do que o aluno. E muitas vezes a gente tem essa experiência, o professor é mais infantil que o aluno, o professor dá mais trabalho que o aluno. Porque se ele é um professor, se ele é um profissional, ele vai abraçar a teoria, ele vai abraçar as terminologias, ele vai viver a disciplina dele e ele vai se atualizar constantemente. Uma das coisas que eu menos gosto, eu falo isso com muita tranquilidade no ser professor, é que às vezes começa a ficar para mim monótono. Eu monto minha aula, aí ano que vem eu vou e dou essa aula de novo. Eu não consigo ficar 2 anos, acho que eu não consigo, com o mesmo conteúdo, explicando da mesma forma. E olha que eu estou falando de história, que basicamente, só aumenta o conteúdo e o tempo diminui para aprender, para ensinar. Mas todo ano, quando eu olho lá para o primeiro reinado, quando eu olho para a regência, quando eu olho para o descobrimento do Brasil, quando eu olho para todas as teorias históricas, eu tenho que me debruçar e atualizar aquilo, para que eu também possa saber, para que eu também possa amar ainda mais a minha disciplina. A profissão docente, né, a profissão de ser professor, coloca as bases das teorias. Só que da teoria para a prática, isso demora. Isso é uma certa, como que eu vou dizer aqui, um certo processo de filtro, né? Quando você coloca o vinho para descansar de guarda, né? Você deixa ele guardado. O professor também é isso. Toda a teoria que ele aprendeu na faculdade, se ele quiser no outro dia colocar na sala de aula, ele não consegue, porque não tem experiência da prática. Male male tem a teoria, imagina a prática, né? Porque essas faculdades estão por aí também, Deus me livre.
né? Deus me livre. É um outro problema que um dia a gente pode falar sobre isso. Então, a gente percebe que, além de eu ter essa teoria que já é deficitária, que já é fraca, eu ainda vou ter que ter a prática. Se eu pego um médico na primeira consulta dele e um médico depois de 3 anos atendendo em consultório, o que eu vou ter naturalmente? Um médico atendendo melhor. O que a gente espera? O que a gente espera é que nós, enquanto professor, quanto mais aulas damos, melhor a gente se aperfeiçoe, mas parece que não acontece isso? Ou eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Conheço professores que estão 5 anos dando aula. Continua o mesmo cocô. A mesma merda. Péssimo, 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 péssimo. Não sabe o que está fazendo lá dentro. Ah, mas Mateus, coitadinho dele. Vai aprender, vai estudar, vai ler, vai ler, vai aprender, vai se esforça, meu filho, se esforça. Nem isso você está querendo mais, você nem se esforçar, tá? Porque é cômodo. É cômodo porque ele caiu num, num looping de que, olha, a sociedade não prestigia ele, os alunos não gostam dele, ninguém quer aprender, ele ganha mal, então ele não precisa se esforçar e aí fica naquilo. E a gente já falou sobre salário de professor nos encontros passados aí. E eu sou da seguinte opinião: quem não está afim de somar também não vai subtrair e dividir, sai. Isso é uma questão ética. Se eu, trabalhando, estou lá ganhando R$ 4.000 e eu não estou dando o meu real trabalho, eu preciso ser ético o suficiente, ter culhão o suficiente para pedir para sair e fazer outra coisa, porque às vezes não é o que eu tenho que fazer. Não é? Nunca me esqueço, há uns 8 anos atrás, é quando nós tínhamos reuniões presenciais, coletivas, e aí um professor começou a reclamar, 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 e aí um professor que estava para se aposentar, um grande modelo para mim, um grande exemplo, que até o último dia de aula resolveu dar aula. Ou seja, silêncio, organização, respeito, matéria, vamos lá, ordem, né? E esse professor virou, hoje ele é aposentado e tudo mais, virou e falou assim para esse professor que estava começando carreira, que ele devia estar com todo o gás, com toda a energia, né, com toda a vontade de aprender, de fazer acontecer. Ele falou assim: sabe a porta que você entrou? Ela é bem grande, não é? Pega e sai. Ele falou assim: nós não precisamos de gente infeliz aqui dentro. Se é tão ruim, se é tão difícil, se é tão sofredor, né? É um sofrimento tão grande. Você está numa sala de aula, o que você faz? Larga a mão de ser sadomasoquista. Sai. Você não é obrigado a ficar aí. Vá para outra profissão. Ah, mas eu me formei nisso, Matheus. E você acha que hoje uma pessoa que se forma numa faculdade vai morrer com a faculdade que ela está? Com 1 milhão de oportunidades que se tem por aí? Ou está cômodo? Ou está gostoso no fundo da história? Seja verdadeiro. Ou está gostoso ganhar? Minha mãe fala até hoje. Ah, não sei que vocês reclamam tanto, com tantas férias, não sei o quê. Ou está cômodo isso? Veja, seja o médico, seja o advogado, seja quem quer que seja, essas pessoas têm que constantemente se aprimorar. E nós, enquanto professores, também temos que nos aprimorar. E o que vai distinguir, então, Matheus, um bom médico de um mau médico? O que vai distinguir um bom advogado de um mau advogado? O que vai distinguir um bom arquiteto de um mau arquiteto? Saber muito e ter experiência. Como se tem experiência? Fazendo, arriscando, errando, corrigindo e indo para frente. Ou seja, é literalmente 2 passos para trás e um para frente a educação. Testei, não deu certo, repenso, testo, e eu vou tentando. Eu vou tentando. Ah, mas nunca dá certo.
É impossível nunca dar certo. Tem coisa que funciona, tem coisa que eu sei que não funciona. E eu tenho que descobrir. Como? Testando. Quando? Agora, vai começar no letivo, não vai? Testa, tente, estruture. Não fique até o último dia seu de férias deitado no sofá assistindo Netflix achando que isso é incrível. Você é um homem do saber. Você é um homem do saber. Professor de férias lê. Professor de férias estuda. Professor de férias aprende. Descansa. Ó, um monte de livro aqui para eu ler. O que eu mais gostava das férias? Ler, estudar, aprimorar, preparar, formar, estruturar. E isso refletia no meu aluno lá. Porque ele via ali uma autoridade, alguém que sabia. Ele é foda. Ele é foda. É isso que a gente tem que propor. É essa a nossa meta. É escutar. Você é foda. Puta, que aula foda. Você sabe muito. Onde está isso? Isso está na minha luta diária e constante, porque eu tenho que ser aquele que sabe. Então eu tenho que saber muito e ter experiência. Como? Simples. Fazendo. E mais, uma pessoa que sabe muito, uma pessoa que tem experiência, ela vai causar nela três grandes coisas. Primeira, quando uma nova situação aparecer para essa pessoa, rapidamente ela consegue identificar e reverter a situação. A pessoa que é atenta, né, que compreende, que já sabe o que vai acontecer. Segundo movimento, conto uma historinha para vocês. Com uma menina que sentava na parede da sala e o cabelo sempre em cima da orelha. Só quem tem experiência sabe que aquela menina está com fone de ouvido. E aí tem duas possibilidades. Ou você se faz idiota e não se faça de idiota. Professor que se faz idiota é idiota. Você acha que você é um inteligentão porque eu vou me fazer de idiota lá? Não, filho, você vai estar sendo idiota, porque para a sala você vai estar sendo idiota. Então, ou você se faz de idiota e finge que não sabe, ou que não viu, ou você chega até essa menina, como foi o caso, e fala assim: querida, você pode tirar esse fone de ouvido que está na sua outra orelha? Por favor? Porque eu sei que você está com fone. E se semana que vem eu pegar você com esse fone de novo, você não vai mais sentar na parede. Ponto. Isso é experiência. Isso é experiência. Segunda, para quem ainda, para quem busca, né, a excelência, busca a experiência. Porque uma pessoa que é experiente, ela não leva as coisas a ferro e fogo. Uma pessoa experiente sabe distinguir uma regra, um exemplo de uma exceção. O professor que é professor sabe o quanto ele pode soltar, o quanto ele pode prender. Ele tem esse jogo positivo para a coisa não quebrar. Você concorda? Que você não pode perder os seus alunos de você. Os alunos são seus. Você quebra essa relação que já é extremamente delicada, frágil, você não pega mais. Então, você saber a hora de soltar, a hora de prender, isso é muito importante. É essa sabedoria que vem com a prática, vem com estudar bastante. E claro, a última coisa que a gente pode colocar aqui é que parte da nossa habilidade está na rapidez com que a gente corrige e define uma determinada situação. A gente não deixa a coisa andar, né? Porque às vezes a coisa vai tão longe que depois a gente não consegue puxar. Isso tudo é ser um professor responsável. Isso é fazer-se responsável, assumir o compromisso, ser dono da sua profissão. E para isso requer essa exigência, minha e dos meus alunos. Ah, e dos alunos eu não tenho poder. Não, dos alunos você não tem poder. Mas você pode se exigir. E se exigindo, mostrar essa exigência para seus alunos.
para que eles vejam o seu esforço, para que eles vejam o seu trabalho, para que eles vejam que você é foda. E a partir daí, terá atenção. O filme é muito bom. O filme é muito bom para eu querer ir no banheiro, o filme é muito bom para eu falar, o filme é muito bom para eu chegar atrasado. Eu vou perder quando eu atrapalho ele. Eu vou perder quando eu deixo de vir na aula dele. Essa tem que ser a nossa meta. E não é fácil, mas também não é a coisa mais difícil do mundo. Basta a gente assumir o nosso profissionalismo, né? E correr atrás. E olhar para as profissões do lado, que eu acho muito bacana isso. Olhar para as profissões do lado e ver que às vezes o conforto da sala de aula, por mais difícil que seja, ainda é melhor do que muitas profissões por aí. Tá bom? Meus queridos, o que eu falei, tá gravado, né? Se eu errei, no próximo vídeo eu corrijo, mas eu acho que eu estou falando o que é a realidade mesmo, e isso é importante para a gente, é importante para mim escutar isso também. Então siga-nos, comente, ative as notificações, encaminhe aí para os seus grupos de professores, porque tem muita gente que precisa escutar. Certinho? Um abraço, Deus abençoe, até a nossa próxima reunião, até a nossa próxima semana.